Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Conselho Superior. Hoje é dia 29 de abril de 2021, são 14 horas. A reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão ordinária de número 16/2021. De imediato, passamos para a apreciação da minuta da ata de número 14/2021. Algum comentário, senhores conselheiros? Aprovado, presidente. Aprovado. Aprovado. Eu estava de férias. Ah, é verdade. Tá, conselheiro Kleber, tudo bem? Aprovado? Eu só tenho uma pequena, só um pequeno reparo só a fazer, lendo aqui. Em algum momento na ata ali fala a palavra RT e não ART. Se pudesse corrigir isso, Eleonora, é a anotação de responsabilidade técnica, ficou só RT. É bem... É pouco relevante, mas, porém, é só para uma correção que talvez precise ser feita. Pode ser, Eleonora? Claro. Alessandro. Tá. Obrigado. Aprovado com essa correção. Isso. Por favor. Obrigado. Próximo item da pauta é a apreciação da análise do processo de número 000534. Joguei numa fase. Tem alguém com o microfone aberto? Análise do processo de número 000-534-3900/21-2, que trata da revisão / reajuste tarifário referente ao serviço da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Petersen para a apresentação do seu relatório. Boa tarde a todos. O relatório. O presente expediente foi instaurado de ofício pela Diretoria de Tarifa, mediante o memorando número 16/2020-DT, para tratar da revisão tarifária da hidrovia entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo, com data base em 1º/5/2021. Foram enviados correspondências eletrônicas ao Poder Concedente, atualmente denominado Porto RS, e à empresa delegatária, transportadora Inácio Limitada, comunicando a abertura do expediente e colocando o procedimento à disposição para devida participação. Em 23/3/2021, foi anexado ao processo requerimento da delegatária, expondo que a aplicação de reajuste apenas com índices de inflação acarretaria na inviabilização da continuidade do serviço, pelas razões a seguir resumidas: queda da demanda, aumento salarial pelo dissídio coletivo, quebra do equilíbrio financeiro, aumento do óleo diesel e custos de manutenção. Diante dos fatos argumentados, demonstrado que a empresa amarga prejuízo de alta monta, buscando o reequilíbrio financeiro da empresa, a continuidade da prestação de serviço sem prejuízo do consumidor e propõe reajuste da tarifa para o automóvel equivalente ao valor de R$ 16. Por fim, registra o compromisso da empresa em não aplicar de forma imediata o aumento pretendido, reafirmando responsabilidade não somente com a segurança, mas também com a coletividade que vive um dos piores momentos, tanto sanitário quanto econômico e social. A empresa se compromete a postergar a aplicação do aumento para meados de junho ou início de julho, quando certamente a crise já estará menos gravosa. Pelo exposto, requer seja o presente acolhido e, após os trâmites pertinentes, seja concedida a reposição tarifária nos valores solicitados. Em 30/3/2021, foi anexado ao expediente complemento ao requerimento apresentando documentação comprobatória das alegações feitas. Acrescenta outro fator que deve integrar a base de cálculo da tarifa relativo ao orçamento para a reforma da balsa principal da frota, denominada Rainha do Jacuí, que supera R$ 1 milhão e que é de suma importância. Em 8/4/2021,
o representante do Porto RS manifesta-se em relação ao pedido de reajuste tarifário da delegatária, entendendo pertinente as alegações quanto às necessidades de reajuste. Contudo, ressalva a importância de verificar alguns pontos, resumidos a seguir. A queda na demanda pela travessia e consequente redução na arrecadação da empresa deve entrar no cálculo do reajuste tarifário. Assim, a empresa deve apresentar demonstrativo anual, desde o último reajuste ordinário até a atual solicitação de viagens e demandas da travessia intermunicipal. Verificar se o dissídio referente ao ano 2020 foi considerado no cálculo da tarifa ordinária daquele ano, devendo-se manter o mesmo critério já utilizado em outros anos, visto que o dissídio ocorre após o reajuste ordinário da tarifa. Quanto ao aumento dos custos operacionais provocados principalmente pela alta dos combustíveis, a empresa deve apresentar o impacto de seus aumentos e outros indicadores de preço na composição de seus custos por operação. Por fim, entende não ser pertinente a alegação de que a inoperância da balsa Rainha do Jacuí deva ser considerado para o presente reajuste, por ser um custo indireto da empresa e a manutenção do parque náutico já é considerado nos custos da empresa, aos quais compõe a tarifa. A diretoria de tarifa, com o objetivo de prover análise auxiliar na fundamentação das decisões do Conselho Superior, emitiu a informação número 21/2021-DT, tendo em vista processos regulamentados pelo Conselho que definiram uma revisão tarifária com data base em 1º de maio de 2021, observando a regulação do serviço hidroviário. Observa que o atual arranjo institucional persiste no caráter jurídico precário da operação, data a ausência de processo licitatório ou a celebração de contratos. Refere que a delegatária vem apresentando dificuldades em prover documentação comprobatória e que o recolhimento da TAFIC e a taxa destinada a financiar os serviços de regulação prestados pela GERTS não vem sendo liquidado, pelo menos em 2019 e 2020. Conclui apresentando algumas recomendações abaixo resumidas. 1. Dado o risco de descontinuidade da operação, que se investigue minimamente 1. A liquidação de impostos do livro caixa da empresa com uma proxy da liquidez. 2. Os indícios de sucateamento da frota e condições das embarcações. E 3. A depender das conclusões visando o planejamento contratualizado em caráter emergencial. Item 2. Dadas as arguições do risco sistêmico e da assimetria das informações, substituir o atual cálculo revisional por reajuste, atualização inflacionária dos itens de custeio estruturados a partir do processo de revisão tarifária 2017, regulamentados em 2019 e 2020. Assim, representa a estrutura de custo e o cálculo proposto, resultando no índice de reajuste tarifário em 8,1451%, conforme tabela abaixo. Em termos normativos e estruturais, aconselha reforma com a exclusão de revisões tarifárias ordinárias para as hidrovias não licitadas, doravante realizadas apenas extraordinárias e paralelamente aos processos de reajustamento ordinários anuais, aumentando-se assim as condições à tempestividade. 4. O contexto de controle débil aqui desenhado poderia ser minorado a partir da adaptação pontual de instrumentos de autorregulação funcional, provendo ganhos de eficiência gerencial. O problema poderia ser mais bem enfrentado a partir de um incremento na descentralização administrativa, no sentido de oferecer maior aderência às necessidades pontuais de utilização de serviços, via maior liberdade tática à operação. No caso deste processo, tarifa teto para o operador, com a liberdade para executar flutuações mercadológicas dentro de um plano de negócio aprovado e fiscalizado pela agência reguladora. 5. Caso delibere-se pela manutenção do método, a periodicidade em revisões tarifárias, a postergação da data base em vista a permitir algum nível do contraditório e tempo de análise comparativa para confrontar os valores gerais do balancete regulatório, com o SPID fiscal ainda indisponível nesta data. Ademais, a manutenção do calendário e a periodicidade revisional precisaria encontrar método da própria eficácia, dando o histórico revisional em hidrovias ser cronicamente intempestivo. 6. Esforços
de desenvolvimento analítico e metodológico para incorporar boas práticas da matriz ESG, em termos de uma agenda para promover desenvolvimento num movimento cujos resultados propõem-se evoluir da eficiência para a efetividade. Em 14 de 4 de 2021, o diretor de tarifa emite o encaminhamento número 26/2021 DT, no qual acolhe a informação 21/2021 DT, em especial no que tange à recomendação de substituição do cálculo revisional por reajuste tarifário, em razão da assimetria de informações e pelo riscos sistêmicos ocasionados pela pandemia Covid-19. Assim, recomenda a adoção do percentual de reajuste de 8,1451%, apresentando a tabela com as correspondentes tarifas reajustadas. A Diretoria-Geral, mediante encaminhamento número 335/2021 DG, em atendimento ao que dispõe a Resolução Normativa número 34/2016, REN número 34/2016, encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação. Em 13 de 4 de 2021, de acordo com o disposto no artigo 6º da REN número 34/2016, oficiamos as partes disponibilizando prazo para manifestação sobre o processo. Em 20 de 4 de 2021, a empresa transportadora Inácio Limitada requer a dilação do prazo para apresentar manifestações acerca da informação número 21/2021. Em 22 de 4 de 2021, observando-se o prazo de 10 dias previsto no artigo 6º da Resolução Normativa AGERGS, número 34/2016, que disciplina o processo administrativo da AGERGS para o reajuste e a revisão de tarifa nos serviços públicos delegados e com o objetivo de não atrasar o processo de reposicionamento tarifário, foi indeferido o requerimento apresentado. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Não sei, Eleonora, se temos previsto a manifestação de alguém, não? Não temos inscrição para manifestação, mas estão participando da sessão o senhor Jefferson, do Porto de Rio Grande, e o senhor Horizon, representante da transportadora Inácio. Eu ali, no nome da delegatária, eu gostaria de me manifestar. Eu até imaginava que, quando pedir acesso, estaria manifestado isso. Até peço desculpa aos conselheiros e ao Rito, né? É a primeira vez que estou participando desse tipo de reunião assim. E quando fiz ali o encaminhamento, imaginava que ia ter os 10 minutos, né? Não, mas tranquilamente, nós temos, não tem nenhum problema. Por favor, o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer à equipe técnica da AGERGS, à diretoria de tarifas, aos conselheiros e a todo o corpo de trabalho da AGERGS. Eu ia fazer só um parênteses, senhor presidente, até. Eu espero que eu consiga ser claro na minha manifestação, mas fui acometido de ontem, a minha irmã faleceu em nome do Covid, né? Então é um momento que está aflorando. Acho que a sociedade brasileira está sentindo isso na pele, então espero ser claro nas minhas afirmações. Queria dizer que, com base naquilo que foi apresentado nos memoriais, né, a gente espera ter sido bem contundente e na manifestação, até dentro daquilo que foi afirmado na informação 21/2021, que, primeiro, não há risco nenhum de insolvência da empresa, e, segundo, as embarcações não têm risco nenhum também de sucateamento. Todas as embarcações que estão em operação estão com vistorias em dia, foi feito um levantamento fotográfico em relação a isso, acompanhando documentação de vistorias, de certificadora, da Marinha. Então, a gente quer que isso fique claro para todos os conselheiros, né, e todo o corpo de trabalho da AGERGS. No segundo ponto, eu queria relatar, ali foi dito até nos memoriais, a empresa opera aqui há mais de 40 anos, né, onde eu participei em mais de 23, né, mais de 23 anos já trabalho aqui. E a gente tem uma condição bem exata de dizer que já faz alguns anos que a demanda aqui ela é muito regular. Ela não sofre oscilações. Com relação... Ela tem os 12 meses, eles, mais ou menos, eles mantêm um equilíbrio. As oscilações ocorrem, basicamente, quando há uma dificuldade de clima, né, enchentes ou uma neblina, uma condição
externa seria quando há o vão móvel mesmo lá do Guaíba, da ponte do Guaíba, sofria paralisações, então havia uma demanda maior, ou situações que a gente está vivendo hoje, seja a greve dos caminhoneiros em 2018, como essa pandemia que vem aflorando. Então, é uma travessia muito regular. Ela possibilita a gente ter um planejamento gerencial com equilíbrio, onde a gente faz os investimentos devidos, cumpre com nossos compromissos e busca a satisfação do usuário, né? Trabalhando em investimentos e sempre preocupação, olhando para o futuro e tentando melhorar a travessia. Quando é que isso sofre impacto? Basicamente, fora essas situações externas ou de clima, quando a tarifa não tem o seu devido... a tarifa, na visão do delegatário, ela não tem a tarifação adequada. Eu posso afirmar para vocês, nos primeiros 10 anos que eu trabalhei aqui, o gerente anterior sofreu uma situação bem atípica, porque nos últimos 10 anos que ele foi gerente, a tarifa sofreu variações a cada 3 anos. Ela só teve acréscimo após 3 anos. Isso impactou no final do período de gestão dele, onde ele estava deprimido, com muito estresse, porque a gente não conseguia atender, conforme eu disse, né, as expectativas do usuário, da empresa, porque é uma empresa privada e visa o lucro. Então, ele estava numa situação bem de dificuldade. O que a gente pode ver nesse último panorama da travessia aqui de Triunfo São Jerônimo? A gente teve um reajuste em junho de 2016 e depois só em 2019. Isso impactou diretamente a travessia. Ali nos memoriais foi apresentado uma série de situações que veio a elevar esse espectro de gravidade, e a pandemia veio a somar com isso. Então, a gente pede, em nome da delegatária, em nome dos usuários, em nome da travessia aqui, porque cabe aos conselheiros ter esse entendimento de visualizar uma condição que a gente possa manter os investimentos que a gente tem buscado. Para os conselheiros saberem ali a estrada que tem em São Jerônimo, a empresa ajudou na ampliação dela, na elevação, para não sofrer as condições de enchente. Foi feita a rampa, que também está nos memoriais. Mas, para isso, seguir nesse ritmo, a gente precisa de uma tarifa adequada. Quero dizer ali que foi, até para deixar claro, para estar nos memoriais também, com relação à TAFIC, a gente verificou até um descompasso na informação, mas que foi apresentado nos memoriais. A TAFIC está em dia, então é importante também deixar claro isso. E agradecer, né, por esse espaço. Muito obrigado da minha parte. Vou passar para o corpo jurídico da empresa. Obrigado, senhores conselheiros. Ok. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, área técnica das GERGS. É sempre um prazer falar com os senhores. Sempre que tenho oportunidade de me manifestar, costumo fazer inicialmente um elogio à GERGS em si, a todos os colaboradores, sejam servidores, que têm uma atenção, e digo sempre também que deveria servir de exemplo para outros órgãos, porque o atendimento que a gente recebe de todas as pessoas, desde a entrada até desde o porteiro até o presidente, a gente tem sempre uma recepção muito atenciosa. Dito isso, só para complementar o que o Horizon falou, porque ele hoje está num momento bem difícil mesmo, ele já explicou para os senhores, que a gente procurou passar em memoriais que foi entregue aos senhores as angústias que a gente vem sofrendo e que nos causou em razão da informação técnica, que é basicamente, eu acho que está bem claro que a empresa cumpre com todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas. Nós não temos registro de reclamatórias trabalhistas, isso é um motivo de bastante orgulho para nós, para
a atuação do gerente e para o corpo jurídico da empresa, porque a gente vai além do que determina a legislação, inclusive. Nossos colaboradores, eles têm muito mais, inclusive, do que determina a CLT. E nós conseguimos cumprir à risca, mesmo com tudo que nós todos estamos vivenciando em razão da pandemia, crise econômica, crise social. E com tudo isso ainda conseguimos equilibrar as nossas contas. O que pega hoje, o único déficit que nós temos é em relação a investimentos mais pesados, que diz respeito à a nossa quarta balsa, na verdade, porque nós temos 3 em operação, né? Não, 2 em operação. 2 em operação e essa terceira balsa. Porque é um investimento muito pesado e nós ainda tivemos uma alta exorbitante no preço do ferro, do aço, que é a matéria-prima para a reforma. Então, os investimentos de menos vulto, mesmo com todo esse atraso na reposição da tarifa que vem ao longo dos anos, não agora, nesses últimos, mas que vem historicamente, a empresa consegue fazer, além de cumprir as suas obrigações, ela consegue fazer alguns investimentos, claro que não de alta monta, inclusive assumindo algumas obrigações, alguns investimentos que seria obrigação dos municípios, que é o porto, o atracadouro dos 2 lados e outras tantas questões que nós assumimos, só que são investimentos, claro, de menos valor. Investimentos mais altos, como é a reforma da terceira balsa, isso remonta a mais de R$1 milhão. E isso na empresa não tem como custear a um prazo, a um curto prazo. E então a tarifa, ela, além de, claro, manter o serviço como ele está, e a gente entende que com tudo isso o serviço se mantém com segurança, com as melhorias básicas, mas a questão da segurança e do profissionalismo a gente mantém sempre sem nenhuma oscilação, tentando sempre melhorar. A tarifa vai nos permitir que possamos, a médio prazo, investir nesta reforma, concluir a reforma dessa terceira balsa, que é a maior e que também vai diminuir o custo operacional da empresa. Porque essa balsa, ela faz o que 2 balsas ela faz sozinha. Então, é muito importante para a gente ter condições de investir, ter suporte financeiro para investir na conclusão da reforma dessa terceira balsa. Então, nós entendemos que o período não é propício, que os usuários estão sofrendo também, isso, a empresa é muito sensível, porque vem sofrendo com isso, e a gente sabe que todos os setores estão, os usuários estão sofrendo, mas então a gente gostaria da sensibilidade dos senhores para um meio termo, que não seja os 16, que seria o ideal para a empresa, mas também não os 11 proposto pela equipe técnica. Que a gente chegasse num meio termo onde a empresa conseguisse ter um fôlego para poder... E esse fôlego não é lucro, esse fôlego é para investimento. Isso vai ser revertido em investimento para a melhoria da travessia. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar dessa reunião com os senhores e, repito, é sempre um prazer conversar com todos, e alguns deles a gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente, também é sempre uma honra. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu expresso os sentimentos em relação ao familiar do senhor Horizon aí, que realmente é uma doença que tem ceifado vidas, muito por parte, inclusive, da omissão de algumas pessoas que deviam estar na liderança da proteção da nossa sociedade. Mas manifesto, então, a minha solidariedade e meus sentimentos. Bom, dando prosseguimento, então, ouvida a parte, e dou prosseguimento, então, à nossa sequência da análise, devolvendo a palavra para o conselheiro Petersen, para que ele apresente, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação.
O serviço da travessia hidroviária de veículos entre o município de Triunfo e São Jerônimo é prestado pela empresa transportadora Inácio Limitada. Por ser um serviço delegado mediante autorização de forma precária, não há contrato de concessão, o que exige ainda mais a atuação do ente regulador. Assim, compete à GERGS, por força da Lei Estadual número 10.931/97, com base nas normas legais e princípios que regem a delegação dos serviços públicos do Estado do Rio Grande do Sul, editar normas que assegurem a adequada prestação do serviço, a modicidade tarifária, a harmonia entre usuários e delegatários e o zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Inicialmente, o expediente foi aberto para tratar da revisão tarifária da hidrovia. Entretanto, após análise de dados e, em especial, diante da atual situação decorrente da pandemia Covid-19, a diretoria de tarifa recomenda a substituição do cálculo revisional por reajuste tarifário. O cálculo proposto, a qual acolho, baseia-se em atualização inflacionária dos índices de custeio estruturados da revisão tarifária realizada em 2017, regulamentados em 2019 e 2020, conforme já exposto no relatório, resultando no índice de reajuste de 8,1451 sobre a tarifa técnica hoje vigente. Quanto às demais propostas relatadas, apresentadas pela diretoria de tarifa na informação número 21/2021, entendo necessário uma maior discussão com as partes e a sociedade para poder implementá-las. Por fim, cabe lembrar que o valor para a tarifa de pedestre da travessia hidroviária em tela é fixado em patamar superior às tarifas cobradas para bicicleta e a fim de inibir o transporte de pessoas, visto a existência de travessia especificada para passageiros do mesmo trecho atendido por outras duas empresas delegatárias. Sendo assim, voto por fixar o índice de reajuste tarifário em 8,1451% para o serviço de transporte hidroviário a partir de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, a partir de 1º de maio de 2021. Definir novos valores para a travessia conforme tabela tarifária a seguir. Bitrem, R$ 98,80. Romeu e Julieta, R$ 78,80. Carreta, R$ 54,90. Caminhão trucado com 3 eixos, R$ 43,90. Caminhão com 2 eixos e ônibus, R$ 32,90. Automóvel com reboque, R$ 16,50. Automóvel, R$ 11,00. Carroça, R$ 3,60. Moto, R$ 2,70. Bicicleta, R$ 2,20. Passageiros, R$ 2,70. Determinar o próximo reposicionamento tarifário seja procedido na forma de revisão, com tarifas a serem implementadas em 1º de maio de 2022. Item 4. Determinar que a resolução da GERGS, que fixa o presente reajuste, seja afixado nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra ao conselheiro Alexandre, revisor do processo. Boa tarde a todos. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado. Agora temos um espaço, então, para discussões, e eu abro a palavra, então, aos demais conselheiros, para ver se tem algum comentário, alguma participação. Não? Eu gostaria de fazer levantar um breve ponto, que é uma questão de fundo, na realidade, talvez nem seja especificamente em relação à questão do reajuste em si, mas do fato de que a empresa opera há 43 anos, né, se não estou enganado, mais de 40. Isso significa que tivemos 11 governos e nenhum deles foi capaz, competente minimamente, para fazer um edital para que se tivesse
uma base mais formal e não tivéssemos um contrato, uma operação provisória. Não é, o termo, me corrija, termo provisória, precário. Né? Quer dizer, há 40 anos nós temos uma operação precária. E pelo que eu li no processo, a tentativa que foi feita de ter um edital acabou não avançando, porque teve uma série de problemas e voltamos para... por que eu estou levantando essa questão de fundo? Porque a empresa argumenta, por exemplo, que tinha reajustes a cada 3 anos, em alguns períodos anteriores. Eu até peço um pouquinho, que eu lendo no processo, eu não consegui identificar exatamente a razão pela qual a empresa não teve reajuste, se tivesse até, não sei se alguém pudesse só me dar uma pequena motivo pelo qual não aconteceu o que a empresa argumenta. Mas seja lá de qual for a razão, isso é um absurdo, não ter reajuste. Por quê? Porque não tem uma base legal que dê sustentabilidade. Os contratos precisam ser sustentáveis, a gente precisa ter uma segurança jurídica, nós temos que ter prazos para que as coisas aconteçam, e isso não aconteceu, pelo menos é a informação que eu li ali. Né? Então, eu estou usando esse espaço até só para aproveitar e fazer um registro pessoal da minha, eu diria assim, surpresa pelo fato de que 11 governos, com 4 anos cada um, e nenhum foi capaz. Então, nós temos várias situações hoje de precariedade nos setores que nós temos que regular e que levam para algumas situações como esta, por exemplo, em que se vai discutir. Quer dizer, se tem elementos pragmáticos de definir qual é a regra a ser cumprida, cumpra-se as regras. Aí, quando não tem, bom, aí fica uma coisa realmente muito complicada, assim, na minha visão, e que pode gerar algumas questões muito complexas, né? Deixando para discricionariedade algo que deveria ter sido previsto quando do estabelecimento enfim, da definição do tipo e as condicionantes de prestação de um serviço público delegado. Então, eu diria que o poder concedente tem sido historicamente incompetente em minimamente estabelecer que padrões de serviço são esses e o regramento absolutamente claro. Né? Então, eu deixo este registro, que eu acho que é um bom momento de se fazer em relação à questão que a gente está analisando, que nos desperta aí esta curiosidade do porquê que isso não se tem um cenário mais claramente definido. Né? Bom, esse é o registro que eu gostaria de fazer. Mas então, voltando, se não tem mais nenhuma manifestação, eu volto então e devolvo a palavra para o conselheiro Petersen, para que ele possa então confirmar o seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Mangion. Desculpe, conselheiro Kleber, pela ordem. Conselheiro Kleber. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Mangion. Eu acompanho o relator e também gostaria de expressar os meus sentimentos ao senhor Horizon pelo falecimento da irmã dele. Ok. E eu voto também com o relator. Portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa reunião são deliberações. O item deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Venâncio Aires, segunda categoria, processo de número 0000863900/20-8. Talvez a nossa diretora-geral, diretora Estela, quer fazer algum comentário a respeito? Sim, presidente, conselheiros, boa tarde. Esse contrato, então, que vem para ser homologado, ele fez parte de um edital previamente analisado pela agência, uma minuta de edital que
compunha também a minuta do contrato, foi homologado pela Resolução Homologatória 312, em 2020, e após isso o processo foi devolvido ao DAER, que deu sequência ao trâmite da licitação, tendo como vencedor a Estradelle Terminais Rodoviários Limitada. O processo retorna, então, à AGERGS, a diretoria jurídica, por meio da informação 42/2021, analisou e identificou que o contrato agora firmado, então, ele atende, está nos mesmos moldes do que foi homologado por nós e propõe, assim, a homologação do contrato. Então, é preciso que o Conselho delibere, então, por essa homologação, se assim o entender. Ok. Então, por favor, senhores conselheiros. Eu aprovo a deliberação, aliás, aprovo a deliberação, aprovo a homologação. Homologação. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion. Aprovo a homologação. Conselheiro Petersen. Aprovo a homologação. Conselheiro Alexandre. Também aprovo a homologação. Ok, eu também aprovo. Então, está homologado. Última etapa da nossa reunião, assuntos gerais. Eu abro a palavra, então, para alguma consideração que os senhores conselheiros queiram fazer. Senhor presidente, só para levar para o conhecimento dos demais conselheiros, o senhor, a Estela e o diretor de tarifas e o diretor jurídico, eu mandei o e-mail, mas eu recebi um e-mail semana passada, né, essa semana praticamente, né, onde foi solicitada uma reunião com a diretoria da GERGS e com os conselheiros para tratar do assunto lá referente à Corsan, com o contrato da Corsan no município de Quaraí. Então, era uma solicitação do presidente da Câmara e do prefeito municipal de Quaraí. Então, eu passei esse assunto, já conversei com a Estela rapidamente, depois passei para a Luciane o contato para fazer essa reunião virtual, que eles queriam, na verdade, fazer ela presencial, então expliquei os motivos ao qual a GERGS não estava fazendo reuniões presenciais, né? Então, ficou para fazer esse contato com a Luciane, junto à Prefeitura de Quaraí e o município e a Câmara de Vereadores de Quaraí. Perfeito, perfeito. Não, tá ótimo. Vamos marcar o mais rapidamente possível. Obrigado. Obrigado. Ok, mais alguma manifestação? Bom, em não havendo, então, vamos dar por encerrada essa nossa sessão de número 16/2021.